Oi internet, eu sou o Maki e eu tô começando esse vídeo com a pintura que eu fiz à base de tinta para tecido porque hoje abordaremos temas que envolvem arte. O termo arte por si só é bem confuso, afinal, a partir dele se pode gerar uma gama de debates sobre o que seria ou não a arte. E por ela ser subjetiva, abre espaço para dizer que você não precisa fazer uma pintura super realista e presa no que conhecemos do mundo atual ou da religião. A boa arte pode ser passada de um jeito mais compacto e sutil, talvez até utilizando outras artimanhas, como a ironia. The rules on what is possible and impossible in the arts were made by people who had not tested the bounds of the possible by going beyond them. And you can. If you don't know it's impossible, it's easier to do. And because nobody's done it before, they haven't made up rules to stop anyone doing that particular thing again. Mas se tem alguém que pode explicar melhor do que eu, é Maria Rita. Oi, eu sou a Mari e recentemente eu fiz um vídeo sobre arte, em que eu falei sobre como a arte é algo extremamente relativo e que depende muito do seu ponto de vista, o que é arte e o que não é. Assim como muitas pessoas não consideram a arte contemporânea e o surrealismo como, de fato, arte. Porque tem muita gente que acha que arte mesmo é aquelas pinturas clássicas e coisas que demoraram dias e dias para serem feitas. Não acham que manchas de tinta em uma tela podem ter significado suficiente para serem consideradas arte. Arte pode ser qualquer coisa. A questão é que todo mundo pensa diferente e chegar a uma conclusão definitiva sobre o que é arte é praticamente impossível, porque sempre terão discordâncias. Mas eu considero discutível até que ponto a subjetividade na arte pode ir para que ela continue sendo boa. Eu quis ressaltar a liberdade que temos atualmente na arte para introduzir para vocês um movimento que, por muito tempo, se perpetuou na Europa. O renascentismo ou renascimento, como você preferir. Eu não vou reclamar desse período da arte, porque eu adoro como ele tirou o teocentrismo da época, ou seja, Deus e o que é sagrado no centro das coisas, e colocou o homem, como ser humano, no foco das discussões e criações. Além de ter consigo uma bagagem artística repleta de pessoas excepcionais, como Michelangelo, Botticelli, Donatello e um dos maiores gênios que já passou pela Terra, Leonardo da Vinci. O Renascimento teve diversas fases ao longo da história, como 300, a preparação para o Renascimento, ou 400, por volta de 1474, a Alta Renascença, que seria o auge do movimento, e intermédio entre 400 e 500, que seria o último período. Apesar do avanço que o renascentismo trouxe, como o humanismo nas obras e a necessidade de ter um pensamento científico, o movimento era composto por algumas pequenas regras que, na minha opinião, tiravam certa expressividade da arte. Para que vocês tenham noção, é só observar as obras da época. Os rostos não demonstram emoções. Não há um choro vívido, uma cara de espanto ou até mesmo um sorriso muito expressivo. E sendo perfeccionistas a ponto de deixar a obra retilínea, ou seja, tudo apresentado está em perfeito alinhamento, não tem nada torto ali. E por mais que eu ame todas essas obras, para mim elas distanciam um pouco a identificação das pessoas na arte. Afinal, o que é ser humano se não mostrar na pele os seus sentimentos e imperfeições? Eu sou o Maki e eu espero que todo mundo novo que chegou no canal seja bem-vindo à minha Egotopia. E justamente após o Renascimento, veio o movimento do Barroco. Aqui as artes apresentavam uma dramaticidade enorme e um contraste muito maior, contrariando quase a maioria das coisas que a Renascença tinha. Se antes nós tivemos Michelangelo com a criação de Adão, agora nós temos Caravaggio e a sua Medusa. As obras dele, mesmo com a liberdade do Barroco, eram consideradas errôneas. Afinal, ao invés de apresentar passagens bíblicas como os demais, ele preferia demonstrar obras mais humanas, exibindo prostitutas, mendigos e até crianças de rua. E por conta disso, as suas obras acabaram originando o tenebrismo, por trazer uma feiura exposta, deformidades e cenas bem provocativas. Caravaggio, ou Michelangelo Meris, nasceu no Ducado de Milão, e a sua vida por lá não foi muito fácil. Ele perdeu a maior parte da sua família para a peste, fazendo com que ele crescesse contencioso e agressivo.
Caravaggio era um homem bem errante. Antes do seu sucesso, sua vida era baseada em bailes, discussões e problemas com a polícia. Eu devo mencionar que ele carregava uma espada? Era um personagem bem complicado de se acompanhar. Por conta das características, das obras diferenciadas, das suas brigas em tavernas e até mesmo o assassinato de um jovem, Caravaggio é um dos artistas mais enigmáticos e perigosos que já existiu. A magia que envolve esse homem, tão orgulhoso e teimoso, chega a ser parecida com outro alguém que também me atrai muito na arte. Mas dessa vez é na música. O que vocês acabaram de ouvir foi uma reprodução do capricho final dos 24 caprichos de um violinista chamado Niccolò Paganini. Um violinista muito talentoso que nasceu 172 anos depois da morte de Caravaggio, em Gênova, no ano de 1782. Esse aqui teve uma infância bem diferente do outro artista, sendo bastante cobrado por seu pai na arte de tocar o violino. E somando isso com seu talento natural, Paganini foi considerado uma criança prodígio. Quando ele conseguiu se soltar das correntes paternas, ele passou a viajar pela Itália como um virtuoso, chamando a atenção das pessoas pelo seu jeito rebelde de ser, assim como Caravaggio. No entanto, a onda de 1800 era diferente do barroco ou do tenebrismo, com um movimento em especial chamado de romantismo, um estilo que considerava mais a emoção do que a lógica, com coisas bem exageradas. E na música, muitos consideram o fim da era clássica em 1804, quando Beethoven compõe a Sinfonia número 3, ou Heroica, marcando para muitos o início da música romântica. Os compositores gostavam do contraste, da fluidez, da variação e da inovação também. Pois é, porque a arte se reinventa. Em 1808, ele começou a sair da Itália para fazer os seus concertos. Áustria, Alemanha, França, ele foi visto performar até mesmo por Chopin. O interessante das performances de Paganini era o seu talento, mais ágil e mais virtuoso do que os outros violinistas. Toda essa habilidade gerava o mesmo pensamento na cabeça de qualquer um da época que assistia às suas apresentações. Esse violinista é diabólico. Até hoje ele é referenciado como alguém que vendeu sua alma para poder ter tanto talento. E se você quiser saber o porquê de tantas pessoas acreditarem em suas lendas, é porque ele adorava isso. Ao saber que as pessoas começaram a associar o seu talento com demônios, ele adotou uma personalidade que desse mais indícios de que isso era real, e chegou até a criar pequenas histórias sobre ele e o diabo, contando em suas cartas. Apesar da aparência cadavérica, ele tinha fama com as mulheres que iam aos seus shows, causando raiva nos maridos ciumentos. Somando a estética com seus cabelos bagunçados e o talento inacreditável, inúmeras pessoas creem no pacto até hoje. Inclusive, em sua morte, a igreja não deixou que ele fosse enterrado em Campo Santo, coisa que só foi resolvida anos depois, quando seu filho apelou diretamente com o Papa. Eu quis trazer a semelhança entre esses dois artistas de tempos diferentes que carregam inúmeras semelhanças, sendo a principal delas o amor por essa estética macabra e não convencional nas coisas. Bom, eu sou o Mark e se você está assistindo esse vídeo aqui até o final, muito obrigado!